Olá, tudo bem? Aqui é Emerson Pantaleo Caparelli, diretamente da TV Galáctica, no programa Essenf, o chamado da floresta. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais um programa. Hoje nós iremos falar sobre as direções sagradas dentro do xamanismo. Primeiramente, eu quero agradecer a audiência de vocês, a participação de todos, o público, né, os ouvintes, os telespectadores aqui da TV Galáctica, que é uma TV web. Eu quero agradecer ao pessoal da TV Galáctica, ao meu grande amigo e irmão Wagner Dorim, a Karen Rodrigues e também a Cida. A Cida, minha grande amiga, que sempre nos ajuda aqui para que este programa venha ao ar, né? Então, este programa ele tem a finalidade de falar, né, trazer conhecimentos acerca do xamanismo e também sobre a cultura indígena como um todo. O xamanismo é a filosofia espiritual que tem como base a sabedoria dos povos originários. Então, o xamanismo é algo assim que é difundido no planeta inteiro e você tem tanto indígenas que comungam o xamanismo como também não indígenas, né? E então eu fui iniciado, tive a honra, né, de ser iniciado por vários pajés que a gente chama de chamóis e lideranças espirituais indígenas, originárias, de várias linhagens, e também iniciado por xamãs urbanos, que são pessoas que não são indígenas, mas que fazem esse trabalho espiritual do xamanismo em contexto urbano, ou chamado de neo-xamanismo também. E aqui no programa, eu já trouxe, para quem ainda não assistiu, pode acompanhar os programas anteriores, vários conhecimentos, né, várias temáticas da riqueza que é o xamanismo. Então, o xamanismo é uma filosofia muito complexa, muito rica, muito diversa. Então, em outros programas aqui eu falei sobre os animais de poder, eu falei sobre a cultura indígena, eu falei sobre o uso da maracá, que é um instrumento sagrado, fiz alguns cânticos e orações, mostrei o tambor, que também é um instrumento muito sagrado. Então, cada programa eu procuro trazer algo diferente para vocês irem vendo como é essa gama, né, de conhecimentos dentro do xamanismo. E eu sei que muitos estudam ou praticam o xamanismo ou outras linhagens espirituais e que muitas se comungam, né, entre si. Eu trouxe também um aprendizado sobre os oráculos, sobre os tarôs xamânicos, né, que ficou bem legal também nos programas anteriores, vocês podem assistir. A TV Galáctica ela faz esse trabalho de passar o conhecimento, de passar uma energia boa, né, de bem-estar, de harmonia, de elevação espiritual, que é muito gostoso para que a gente possa comungar, estar todos numa mesma vibração e trazer isso para o nosso dia a dia, para os nossos familiares, para os nossos amigos e para um planeta melhor, né, que é isso que eu acho que todos querem. Então, não é o que todos querem, na verdade, é porque o planeta tem muita gente que quer guerra e briga, mas é o que, na verdade, está na natureza divina do ser humano. Então, aí sim, no nível da alma todos querem, né? Mas no nível egóico a gente se desequilibra muito, o ser humano se perde muito, por isso que a gente vem sempre em várias aprendizados de evolução, até a gente indo aprendendo, mas está todo mundo em evolução, mesmo que muitas vezes não parece, né? Mas tudo está caminhando para evolução. A minha forma de ver o mundo também é assim, a minha forma dentro de ver dessa linhagem xamânica também é assim. Por que eu falo dentro dessa linhagem? Porque o xamanismo é muito complexo, como eu falei. Então tem várias linhagens, né? Tem linhas do xamanismo que não acreditam em vida após a morte. Tem linhas que acreditam que você vai virar um ser lá debaixo da terra. Tem outros que acreditam que você vai virar um animal depois que desencarna. Tem outros que acreditam que você vai virar um encantado, um espírito que vai ficar cuidando da aldeia ou da comunidade, né, do lado de lá, vamos dizer assim. Mas a minha forma de ver é que nós somos espíritos imortais e eternos, criados pelo grande espírito, que isso não dá para explicar, porque não está no nosso raciocínio, né? Isso não está no nosso... Não estamos preparados para entender o que é isso, não estamos nesse degrau, mas fomos criados por uma força, vamos dizer assim, maior, que está em tudo e em todos. Minha forma de ver, tá, gente? Que é puro amor, que é mãe, que é pai, não, é pai e mãe, mãe e pai, é pai, né? Ou mai, como fala um amigo meu. E que essa força, ela faz com que tenhamos nossas encarnações para aprimorarmos nosso espírito e para também aprimorarmos aquilo onde vivemos. Então, assim, o certo dentro da minha crença não é só o ser humano que vai evoluindo, também são os seres e reinos da natureza e também é a natureza, que também vai elevando a vibração para um aprendizado. Então é o aprendizado das coisas que são do mundo espiritual, mas que estão no plano físico, mas também a evolução do que era o plano físico. Por isso que
a gente fala assim, é a sociedade mais justa, mais fraterna, com mais equidade, com mais igualdade, é importante para todos. Justiça social também é espiritualidade. Pessoas não passando fome também é espiritualidade. Pessoas tendo o mesmo direito também é espiritualidade. Aí que entra a igualdade, mas mais do que isso, a equidade. Então, empatia, né, pelo outro também é a espiritualidade, é no dia a dia. Uma sociedade mais justa, vamos dizer, a energia monetária circule para todos e não só para um. Então, isso também é a espiritualidade. E as pessoas às vezes se esquecem disso. Eu acho que a espiritualidade é uma coisa lá fora, longe, mas aí você vê no contexto que a gente vive e vê um monte de desigualdade, que logicamente cada coisa tem o seu porquê, porque está no processo kármico de cada um. Mas também é tarefa e missão nossa fazermos um mundo melhor aqui, para que o ser humano daqui, para que os seres vivos daqui possam conviver num mundo melhor aqui, nessa vida física. E, logicamente, na vida como um todo, seja aqui ou além. Então, essa introduçãozinha, eu gosto sempre de colocar uma introdução, que às vezes pode parecer parecido quem vê sempre os programas, mas eu gosto de trazer umas pitadinhas aí pra gente refletir junto. Lógico que aqui a gente fica meio que num monólogo, né? Porque eu vou fazendo o programa, mas quem tiver assim alguma dúvida, algum comentário, algo que, né, que queiram colocar para mim em algum momento, também podem colocar no comentário direto, ou também tem os meus contatos, né? E vocês podem mandar mensagens para mim também no pessoal, no PV, né? Como a gente fala, inbox, que eu fico à disposição para a gente crescer e aprender juntos. Tá bom, gente? E lá, gente, nós vamos falar hoje sobre as direções sagradas. Por que esse tema é tão importante? A tradição xamânica é o contato e o respeito com a natureza. Então, dentro do xamanismo está a base de vida que tem no coração, na essência, a conexão com tudo que tem na natureza. Com as árvores, com as plantas, com as pedras e cristais, com os animais, com os rios, montanhas, praias, pedreiras, com o ar, com os elementos da natureza, né? Com os encantados espíritos protetores que aí estão no mundo astral, espiritual, mas, sobretudo, também com as direções sagradas. E aí vai entrar um tema importante, gente, porque assim, o xamanismo, ele, como eu falei, está presente no planeta inteiro. Então eu sempre falo que a gente tem que tomar um cuidado, porque os povos originários, eles têm uma pluralidade muito grande. Ou seja, o conhecimento, as etnias, as aldeias, são plurais, elas não são iguais. Você vê um indígena e fala, ali é tudo igual. Não, uma ali é Guarani, o outro é Tupi, o outro é Pataxó, o outro é Unicuim, o outro é Saterê-Mauê, o outro é Quechua Aymara lá do Peru e da Bolívia, o outro é, sei lá, Cherokee, lá dos Estados Unidos, o outro é Maori, lá da Nova Zelândia. Então, assim, há muitas diferenças entre as etnias, mas há várias coisas que são em comum também. Então, não é porque você viu indígena que você vai falar, então ele faz isso, isso e aquilo, só porque você sabe que um outro indígena que você conhece de uma outra etnia também faz. Não, por causa que não são iguais, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um modo de vida, cada um tem um costume. Tá? Então, por exemplo, eu sempre gosto de falar, você vai numa aldeia indígena, eu sou de São Paulo, capital. Tá? Em São Paulo, capital, tem 8 aldeias indígenas no Jaraguá, que fica entre a zona oeste e norte da cidade de São Paulo, capital, e 12 a 13 aldeias indígenas que ficam na região de Parelheiros, que é o extremo sul da cidade de São Paulo. Lá em Parelheiros, nessas 13 aldeias, todas são Guarani. Se você vai na aldeia Crucutu, por exemplo, que eu vou bastante, que é Guarani, ou seja, é de uma mesma etnia que as outras, fica numa região uma do lado da outra, e às vezes até são familiares entre eles. São parentes, primos, tios, sobrinhos, irmãos, que vão às vezes morar cada um numa aldeia, ou constrói uma aldeia, né? E se você vai na Crucutu e vai na Tenondeporã, por exemplo, que é uma do lado da outra, tem costumes às vezes diferentes. Entende? Então, entre uma mesma etnia, tem costumes diferentes, por serem de uma outra aldeia. Imagina entre outras etnias. No planeta são mais de 5.000 etnias. E no Brasil são mais de 300 povos indígenas. Então, é o que eu falo, é muito complexo, cada um tem um modo de ver. Só que tem coisas que são assim, presentes em todas as etnias. Por exemplo, o amor e respeito à natureza. Aí a conexão com os seres vivos. E aí dentro disso, há um ensinamento que é sobre o vento.
o espírito do vento. No xamanismo norte-americano fala-se muito disso, no xamanismo australiano e oceânico, no xamanismo siberiano, no xamanismo havaiano, no xamanismo dos andinos, né? E claro, aqui também na América do Sul, no Brasil, fala-se muito sobre o espírito do vento. O Guarani chama de Jacairá. Espírito do vento, ele rege todos os processos xamânicos, todas as iniciações, todos os trabalhos espirituais, todos os rituais, são regidos pelo espírito do vento. Vocês se lembram, quem conhece um pouco da Bíblia ou sobre Jesus, Jesus falava assim, o vento, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Por que ele falava isso? Porque o vento tem uma sabedoria que a gente não consegue discernir, ele é mais sábio que nós. Por isso que quando a gente faz com a fumaça o cachimbo, por exemplo, o vento leva, às vezes o vento está direcionando para cá, mas a fumaça vai para o outro lado. Por quê? É o espírito do vento que está guiando para que aquela fumaça vá para aquele lugar, para aquela direção, para aquela pessoa. Entendem? Vocês podem ver que é muito assim. Não só pelo cachimbo, estou falando cachimbo porque é o que a gente usa no xamanismo, mas pode ser por uma defumação, por um incenso, por o que é queimado numa fogueira, por exemplo. Então, dentro disso, o espírito do vento é o que rege os trabalhos xamânicos. Então, quando a gente vai começar um trabalho espiritual, a gente pede licença para o espírito do vento, porque ele vai trazer a renovação que aquilo precisa, ele vai trazer a transmutação, a limpeza através do vento que aquele local precisa, ou aquelas pessoas que estão ali precisam, entendem? E diante disso, nós temos as direções sagradas. Então, no xamanismo, há quem diga que são 21 direções, há quem diga que são 12, há quem diga que são 9 direções, há quem diga que são 4, norte, sul, leste e oeste, como todo mundo conhece. E na minha linhagem, né, na linhagem ao qual eu pertenço, dentro do xamanismo, que fique sempre bem claro isso, porque ela tem várias linhagens, a minha linhagem trabalha com 7 direções. Tá? E nós começamos geralmente pelo oeste. Tá bom? Então a gente começa pelo oeste e passa pelo sul, pelo leste, pelo norte. Então, oeste, sul, leste e norte são as 4 direções. Mas por que a gente fala 7? Porque tem a direção de baixo, que é a da Mãe Terra, tem a direção de cima, que é o Pai Céu, e tem a direção de dentro, que é o coração. Olha que legal esse treinamento, gente. Então, são 7 direções que nós saudamos quando vamos fazer um ritual. Pedimos licença ao Espírito do Vento, aí eu saúdo as 7 direções, nessa ordem: oeste, sul, leste, norte, baixo, cima, que é terra e céu, e dentro, que é o coração. Saudando como? Agradecendo com a maracá, tocando o tambor, ou jogando a fumaça do cachimbo, por exemplo. Aqui no hemisfério sul, o sol costuma nascer no leste, né, e se pôr no oeste. Mas é no oeste que começa este caminho. E aí, este caminho das direções sagradas, ele tem a ver com várias simbologias que você pode ir colocando. Então, e nessas simbologias estão os arquétipos sagrados, e os arquétipos são o guerreiro, o visionário, o curador e o mestre. Você pode colocar as direções ligadas com os animais de poder, com os elementos da natureza, tá? Com as pedras, com ervas, então com várias coisas, tá? Até com os instrumentos. E isso também, gente, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, tem gente que fala, não, é desse jeito só. Não, não é. Sabe por quê? Porque o hemisfério sul vê às vezes de um jeito, o hemisfério norte vê de outro, por questões óbvias. Aí eu falo assim, não, mas aquele animal, no norte é sempre o búfalo. Tá, só que no Brasil não tem búfalo. E aí, como é que fica? No hemisfério sul, não é em todo lugar que tem búfalo. Então, como que eu vou colocar um animal que nem tem no país onde eu moro? E veja bem, abre um parênteses. Os animais de poder são para todos, né? Todos os animais são para todo mundo. Não tem essa de, o meu animal de poder, como eu moro no Brasil, meu animal de poder não pode ser o tigre, porque não tem o tigre aqui. Nada a ver. Pode ser qualquer animal, porque o animal é do planeta, da terra, da natureza, de todos nós. Mas, vocês concordam que isso não anula o fato de que, se a gente falar que é só aqueles animais, eles estão ligados a só um contexto geográfico. E o planeta é imenso, gigante, né? Tem vários tipos de animais diferentes. Então, a fauna, né, e a flora também. Então é legal quando a gente vai ficando mais maleável. E como eu gosto de fazer, quando eu estou fazendo um ritual desses, as pessoas, ali na hora, às vezes é feito
a energia e cada um vê uma coisa. Por quê? Porque ele está dentro de um processo que ele precisa naquele momento. Ou às vezes, coletivamente, a gente entra num processo coletivo, grupal, que está querendo nos ensinar algo, nos direcionar para algo. E pode ser um pouco diferente do que está escrito, às vezes, num livro, numa apostila. Né? Então, não podemos fechar pacote e achar que é um dogma. Mas a gente pode ter uma base, uma orientação. Tá? Então, por exemplo, no lado leste, no lado oeste, nós falamos muito que é um lado ligado à terra, que é o espírito da terra. E lá começa o caminho do guerreiro. Então, no lado da terra, a direção oeste, é onde tem a cura física. Né? Mas não só pelo corpo físico, mas como o corpo como um todo, o ser como um todo. Então, é no espírito do oeste que a gente entra num processo de reflexão para uma cura física, para trazer uma consciência, uma introspecção, uma intuição. E para trazer também o aterramento para o corpo, sentir a energia do corpo. Tá? Então é uma forma de se silenciar. Nesse caminho ele tem a ver como você se expressa, como você é. E ele está muito ligado ao guerreiro e à guerreira. Eu vou, no próximo programa, falar sobre os arquétipos, só sobre os 4 arquétipos. E se der também sobre as 4 níveis, né, de ser, que é o masculino, o feminino, a criança e o ancião. Também é algo que dá para encaixar nas direções. Então você percebe como vai ficando complexo, né? E vai se aprofundando. Mas eu quero pegar aqui o ponto das 7 direções. Vamos ver se no programa ainda hoje eu consigo falar das 7. Então a direção oeste, ela é muito ligado a essa força do guerreiro. E o oeste, no xamanismo norte-americano, é o urso ou a ursa que está nessa direção. É esse animal de poder que rege. Ou seja, você entra na caverna da ursa, do urso, e hiberna, digerindo, né, as experiências que você vivenciou. Então você se reconecta com a Mãe Terra numa introspecção intensa, para depois você ressurgir. Né? Ressurgir em que sentido? Porque ele representa o outono. Então você ressurge na primavera, no renascimento. Né? Ele representa o inverno. Perdão. Tá? Então aí também a gente pode pôr as estações do ano representando. Vê como tudo vai fazendo sentido? Tá? Então você entra dentro da caverna interior do lado oeste para um refazimento. Então você pode, gente, pegar na bússola e ver a direção tá aqui. Então eu vou fazer um ritual seguindo essas direções. Você pode fazer isso, vocês vão ver como isso alinha os chakras, alinha energeticamente, dá um aterramento. No lado oeste, aqui na visão nativo brasileira, eu gosto de trazer o animal de poder do morcego ou do tatu. Tá? Eles estão ligados a essa direção. Quando a gente vai para o sul, que é o próximo passo, aí vem a energia do curador e da curadora. Tá? E é a energia da água. Então você vê, a terra tem a ver com o físico. A água tem a ver com o quê? Emocional. Então quando você sai do oeste, que é a terra, e você vai para o sul, você entra na energia das águas. A energia do emocional, do lado afetivo, do lado da sensibilidade emocional, né? Dos sentimentos. Então o lado sul é ligado à água, ao emocional. E nos animais de poder é ligado ao lobo, no xamanismo norte-americano. E aqui é ligado ao lobo-guará, mas eu já vi ligações com o cachorro do mato, com a tartaruga e com a onça. E podem ter também com os outros animais. Mas por que no norte-americano eles colocam o lobo? Porque o lobo é um dos mais fiéis dos animais que existem. E é um símbolo de professor, né? De coragem, de enfrentar ideias, projetos. Então, compartilha a medicina do algo novo. Né, de sensibilidade. Então, por isso que é a cura emocional, porque é uma cura das relações, tá? De compreender os mistérios da vida. Então, ele tem a ver também com a criança interior, com a união e com o curador e a curadora. Então, ele é o grande portal das emoções. Por isso que eles falam assim, ó, o lado sul é como você se sente. Então, o oeste é como você se expressa, que é a terra. O sul, que é a água, é como você se sente. Então é o caminho da cura dentro de nós, promovendo uma maturidade, né, e uma evolução. Aí nós vamos para a direção leste. Aqui, gente, tem uma questão que é assim, como eu falei agora há pouco, eu gosto quando a gente deixa de forma intuitiva também. Por que eu falo que a vida precisa ser intuitiva também? Porque se a gente só seguir algo que alguém falou, a gente não vai ter a nossa experiência. Então é legal a gente ver aquilo
que todo mundo falou que é, e é legal a gente ter a nossa experiência e casar isso. É a melhor coisa que existe, porque a gente nem tá sendo egoísta achando que só a nossa experiência tá certo, e nem também deixando a nossa vida na mão de outro. Ah, não, mas tem que ser assim. Eu vi diferente, então eu tô errado. Né? Não é assim que é o certo. Não. Se você está numa conexão espiritual de respeito, de amor, de entrega, de verdade, vai vir aquilo que tiver que vir. Acaba não existindo um isso é certo, isso é errado. Não, é o que é para ser. Não questionar. Deixar fluir, sentir. Tá? Às vezes é necessário questionar, mas o que eu estou falando, não sempre. Então tem que ter um equilíbrio. Até nisso. Em tudo tem que ter um equilíbrio. Então, nos estudos xamânicos, o que é dito? Que a direção leste, que é onde nasce o sol, ela tem a ver com o visionário e com a visionária. Tá? Ela representa essa visão ampla, a clareza mental, é o caminho do discernimento, né, de ampliar os recursos internos em todas as áreas da vida para o portal da mente se abrir. Então ela é ligado à mente, ao elemento ar, para mim, mas para os estudos falam que é o elemento fogo. Mas aí que tá, gente, embora o Sol seja fogo e tá na direção leste, porque lá que ele nasce, né, aqui no hemisfério sul, para mim a direção leste ela tem tudo a ver com o ar, porque é o visionário, são os animais alados, é a mente, é você expandir a visão. Mas é colocado o elemento ar como sendo a direção norte, que para mim é o fogo. Então é o que eu falei, gente, vai no que vocês sentirem. Nos estudos falam que a direção leste é do fogo. Tá? Então aí é como você vê. E nos estudos xamânicos coloca-se a águia na direção leste. E aqui no Brasil a gente coloca o gavião real, a coruja, a arpia e às vezes a jiboia ou a cobra também, viu? Então a direção leste é para trazer a clareza mental, a iluminação, a visão ampla. É uma iniciação, é uma limpeza, é um processo de amplitude. E isso tem a ver com a visionária e o visionário. Então essa é a direção leste. Aí a gente vai na direção norte. E na direção norte, para o xamanismo norte-americano, é guiado pelo búfalo, grande búfalo, que é o animal mais sagrado para o povo indígena norte-americano. No próprio nome de Deus, em algumas línguas indígenas, que se chama Wokantanka, tem uma parte do nome do búfalo, que se chama Totanka. Totanka, esse é o nome de búfalo, na língua Lakota, Cherokee norte-americano. Wokatanka. Então, dentro do nome de Deus tem o nome do búfalo. Então, é o guardião dos segredos, o búfalo, é a sabedoria ancestral, é o que procura a paz. Então, todos os animais são sagrados, mas para a maioria das aldeias indígenas norte-americanas, o búfalo é o mais sagrado, porque ele sempre foi reverenciado como símbolo da abundância plena, o que nos lembra das preces de agradecimento ao grande mistério, ao Pai Céu, por tudo que temos na vida. Então, ele é a ligação com o grande espírito. E aí, gente, o que acontece? O búfalo, ele traz a espiritualidade. Por isso que, para mim, a direção norte é ligada ao fogo. Para mim, o fogo tem a ver com a espiritualidade. Mas os estudos, eles colocam que é a direção do ar. Tá? Então, a direção norte, ela tem a ver com o mestre, com o ancião e com a anciã. Tá? E é o caminho espiritual, o poder da sabedoria, é o portal da espiritualidade. Então, se no oeste é dito a forma como você se expressa, tem a ver com a terra. No sul, a forma como você se sente, que tem a ver com a água. No leste, então, a forma como você vê, que ela é ligada nos estudos como o espírito do fogo, mas para mim é do ar. E no norte, a forma como você se conecta, ou seja, a forma como você se conecta espiritualmente. Que nos estudos falam que é o ar, mas para mim tem a ver com o fogo. Então você passa oeste, sul, leste e norte. Caminho da guerreira e do guerreiro no oeste. Do curador e da curadora no sul. Do visionário e da visionária no leste. E do ancião e anciã, do mestre e da mestra no norte. Fazendo terra, água, para mim ar e fogo. E para os estudos fogo e ar ao contrário. Bom, gente, então esse é o caminho quádruplo. Tem até um livro maravilhoso da Ângeles Arrien que fala disso. Caminho Quádruplo é um livro fantástico, gente. Todo mundo precisa ler esse livro. O Caminho Quádruplo, de capa bem vermelha, assim, Ângeles Arrien. Maravilhoso, todo arquetípico, simbólico. Para quem estuda Jung, vai amar. Então este é o caminho das 4 direções. Mas na nossa forma de ver,
na nossa, porque eu digo que tem outras pessoas que estudam e trabalham comigo que também vê assim, tem 7 caminhos. Por quê? Quando você passa por esses 4, aí você vai para o caminho da Terra, o de baixo, que é o da Mãe Terra. E aí você se conecta com a energia do coração da natureza, do útero, e recebe as bênçãos da Mãe Terra. Aí a pessoa pode falar assim, mas então, aí qual animal é? O que vier. Qual elemento é? Porque se lá já está os 4, pode ser o que vier também. Mas claro, vai haver mais com a Terra, porque é a Mãe Terra. Qual é a forma de que você é? Porque um é como você se sente, como você se expressa, como você se vê, como você se conecta. Esse também é a Mãe Terra, então é como você se agradece, por exemplo. Então é o caminho, o 5º caminho, o da Mãe Terra, para você agradecer as bases da Terra. 6º caminho, o caminho do Pai Céu, do ar do céu. Então, receber as bênçãos divinas. No caminho, o 5º caminho, que é o da Terra, da Mãe Terra, receber da energia do aterramento, da Mãe Terra, da força, do empoderamento. O caminho do céu é o de cima, para olhar para cima e receber as bênçãos do universo. E o caminho de dentro, que é o do coração. Então você faz todos a rota, né, a sequência dos 6 caminhos para chegar no 7º, que é dentro de você mesmo. É a conexão inteira, total e completa com o grande espírito, com a Mãe Terra dentro de nós. Então, essas são as direções sagradas, na minha forma de ver essas 7, tem gente que vê 9, 12, 21, 4, mas a linhagem que eu faço é das 7 direções sagradas, e nós estamos sendo abençoados por todas elas. Vale a pena fazer esse ritual agradecendo cada uma delas, começando do oeste, sul, leste, norte, baixo, cima e dentro. Vê na bússola onde estão as direções, para você fazer, agradecendo e sentindo essa energia, conforme os elementos que eu falei aqui, conforme os animais. Detalhe, eu lembrei que eu não falei na visão na visão xamanismo brasileiro, os animais, né, do que seria a direção norte, tá? Então a gente tem o cavalo e o beija-flor, no que para eles é o búfalo branco, né, o búfalo, tá bom? Gente, foi isso, muito obrigado pela presença de vocês, que o Grande Espírito e a Mãe Terra abençoe a todos. Este foi o programa Essêncio, chamado da Floresta, falando hoje sobre direções sagradas. E eu vou tentar no próximo programa falar sobre os arquétipos sagrados. É lógico, gente, aquilo que eu falo em todo o programa, não dá para aprofundar tudo do jeito que às vezes a gente quer, porque senão se torna um curso, mas fica essas pinceladas e eu estou à disposição caso vocês precisem de mim. Estamos juntos na luz do Grande Espírito. Gratidão aí à TV Galáctica, meus irmãos, a vocês que estão assistindo, paz, amor e luz. Arro. Agradeço e honro as nossas relações.